tempo voltar a fazer esse teste, porque eu estava fazendo isso e estava dando problema, mexi alguma coisa aqui. E agora a gente vai fazer de novo isso, vamos ver como é que funciona, como é que a gente brinca disso aqui. Tá bem? Então vamos começar, estamos deixando as pessoas entrarem. Os temas de hoje é muito sobre o baralho comum, sobre o baralho comum. Então eu vou falar um pouco de diferenças, né, de tarô, de oráculo, de baralho cigano e outras variações, né, que tem sobre o baralho comum, né, que usam fontes semelhantes. E no final a gente vai poder experimentar um pouco o funcionamento do jogo mesmo com o tarô, né, enfim, com o baralho comum usando como tarô. Né? Então eu vou falar dos princípios que permite que isso seja natural até, e vou falar um pouco sobre as variações que a gente tem. Tá? Vamos deixar mais as pessoas entrarem. Hoje eu mandei mensagem no grupo muito em cima da hora de novo. Vou tentar avisar com mais antecedência. Mas a gente vai conversar aqui. Eu fiz umas perguntas. Deixa eu ver se as perguntas aparecem aqui. Fiz várias perguntas, olha só. Então, o que a gente vai... o tema geral é esse aqui, né? Como jogar tarô com baralho comum. E aí dentro disso eu vou tirando as outras perguntas. E lembrando mais, boas lembranças. Quarta-feira e sexta-feira eu vou estar aqui nesse mesmo horário, às 11h11, com convidadas que foram alunas do curso Arte do Tarô, né? E aí nesse processo elas criaram um oráculo experimental. E nesse oráculo experimental a gente vai poder jogar com elas, entender como que elas fizeram e o que elas fizeram, e vão responder perguntas das pessoas. Eu, como eu estou fazendo assim, né, YouTube e Instagram ao mesmo tempo, é um pouco engraçado. Mas vamos vendo se funciona assim. Se não funcionar, na próxima semana a gente faz diferente. Tudo bem aí, gente? Vou começar então. Vamos falar, antes de falar sobre como jogar o tarô com baralho comum, eu vou falar disso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, qual é a diferença do tarô, né? Do tarô pro baralho comum. Qual é a diferença do tarô pro baralho comum? Né? O tarô, além das 56 cartas que tem aqui, 56 não, 50 e 13 vezes 13, 56, né? 13 vezes, aqui tem 4 naipes de 13 cartas e mais uma carta maravilhosa, às vezes duas, que é o louco, né? Então, a gente tem isso. O baralho comum, ele já tem os 4 naipes, já tem as cartas de corte, as cartas numeradas, e o tarô, além das cartas numeradas e das cartas de corte, ele tem os maravilhosos, onde estão? Eu guardei ali, os arcanos maiores, né, que são 12 trunfos. Então a gente tem 12 trunfos, 22 trunfos, e ao mesmo tempo o baralho comum junto, né? Então, por que isso acontece? Como que isso acontece, né? A gente tem que os baralhos de jogar são muito antigos. Os baralhos de jogar, eles têm várias e várias gerações anteriores a essa que popularizou na Europa e que a gente conhece hoje, que joga buraco, tá? Joga todos os jogos, né? Escopa, pôquer, tudo isso são as cartas de jogar, e tem centenas e centenas de jogos também esquecidos ao longo do tempo e variações regionais e tal. Então a gente tem o baralho. Na verdade, o que a gente chama de baralho é esse, né, dos 4 naipes, é esse que tem essa estrutura que é comum a outros, né? Eu tenho aqui também um bonitinho, que é um baralho coreano, que também só que são outros símbolos, outras coisas. Nesse baralho coreano, a gente tem aqui, ó, que maravilha,
várias figurinhas de florezinhas. Estão vendo direito? Não, né? São várias figurinhas nesse baralho coreano. São 4 naipes e cada naipe tem também acho que 12 variações, né? Então tem essa aqui que são as montanhinhas, que é uma planta tipo um cactus, né? Sei lá, tem o nome das plantas aí, eu não sei o nome das plantas. Mas são 4 plantas que representam 4 naipes, que representam essa estrutura de 4, né? A estrutura do 4, que estabiliza tudo. A estrutura dos arcanos menores e do baralho comum está aqui nesse baralho, porque eles têm um ancestral em comum. Na semana que vem eu vou falar mais sobre a história e a origem do baralho, do tarô e tudo mais. Mas dá pra gente entender que o papel nasceu na China, né? Vou só dar esse parênteses assim, o papel nasce na China. E as cartas de jogar nascem junto com o papel. E essa estrutura dos 4 naipes, ela está na China, passa pela Índia com muitas variações, tem na Pérsia, e o baralho que a gente tem, isso aqui, né, dos arcanos menores do tarô, é um baralho que a gente acha muito similar aos baralhos árabes dessa época, aí no final da Idade Média. Esses baralhos já circulavam, com certeza, talvez quantos anos antes. O papel é uma coisa perecível, né? Então a gente não sabe. Não se tem registro material, mas se tem notícias, se tem a ideia de que os baralhos já estavam circulando no mundo árabe, e esses baralhos que circulavam no mundo árabe chegam na Europa, pelo Mediterrâneo, chegam na Itália, chegam na França, e vão ser incorporados a outras imagens que se jogavam com outros sentidos, né? Ilustrações clássicas aí que tem das virtudes, dos planetas, tem alguns baralhos que a gente conhece aí do final da Idade Média, que possivelmente eram usados de maneira educativa, né? Então tinham conjuntos de cartas, né? Vamos dizer assim, conjunto de cartas que eram jogadas, e isso em algum momento foi incorporado e foi juntado. Então quando a gente fala tarô, a gente está falando das 78 cartas que tem os arcanos menores, que são similares ao baralho comum, e tem as cartas dos arcanos maiores, que são 22 trunfos, como se chamava, né? Os trunfos, e que depois a gente vai chamar de arcanos. Mas no baralho comum também tem um arcano, né? Se a gente chamar assim, que é esse aqui, que é o louco, né? Que é o andarilho, tem umas versões antigas que é o mendigo, né? Mas é aquele que fazia loucuras na rua, um brincante, se a gente for usar outro termo. Mas o baralho comum, então, ele tem esse parentesco, né? Tem esse parentesco com o baralho de tarô, e vão caminhar para lugares diferentes, né? Possivelmente o tarô também era usado para jogar jogos de azar, talvez, ou jogos recreativos, né? Como a gente chama. E o registro do jogo adivinhatório, do jogo oracular com baralho, seja com baralho comum, seja com baralho de tarô, é uma coisa posterior, né? Que só 1600, 1700 que a gente vai... O registro mesmo é do livro, é de 1700, mas possivelmente era jogado antes, mas a gente não tem registro, não tem livros que explicam isso, então fica uma coisa muito difusa. Quando é que começa a ser usado espiritualmente ou oracularmente o tarô e o baralho comum, né? Os dois são usados da mesma maneira, tanto para jogar jogos quanto com funções divinatórias, com funções espirituais ou religiosas, se a gente quiser chamar assim. Né? Quando os ocultistas eles começam a falar do tarô como uma ferramenta espiritual que veio do Egito, etc., essa história que também é um mito, né? Mitos do tarô, já é bem posterior e já é numa época... Aí eu vou mudar de assunto, né? A gente viu o baralho, então é isso, o baralho aqui é isso, e o tarô é isso, né? Estamos aqui. A diferença básica é que tem os arcanos maiores. Mas, quando a gente fala baralho, por exemplo, peguei isso aqui, né? Que é outro que a gente também chama de baralho, mas não é um baralho, né? Isso aqui são cartas de jogar de um jogo contemporâneo, né? Que chama Dixit, né? Então, Dixit são cartas, não necessariamente é um baralho, né?
por mais que a gente possa chamar, mas a estrito senso aqui são cartas de jogar e não são um baralho, são cartas de ilustrações. Né? O baralho é essa estrutura de cartas numeradas e cartas de corte. Tá bem? Vou passar adiante para outras perguntas. E aí eu queria falar do baralho cigano. Cadê? Quem fez pergunta do baralho cigano? A diferença de tarô e baralho cigano. O que é um baralho cigano? É outro mito, né? De que os ciganos teriam criado esse baralho. Esse baralho que eu não tenho aqui em mãos, né? Que é o Lenormand. Ele foi criado aqui eu até anotei a data para não falar bobagem, 1840 é a data provável da criação do Lenormand. E o que é o Lenormand? É um baralho comum, a princípio, né, que depois vão ser agregadas ilustrações, mas é um baralho comum de truco. Ou seja, não tem algumas cartas, né, acho que não tem de 7 a 10, né, vai só de 1 a 6, Ás a 6 e depois as cartas e 3 cartas de corte. Então é um baralho que circulava, né, na Europa. Então, o que é um baralho cigano? O que é o Lenormand? É uma estrutura, é um tipo de jogo criado, editado, a partir do baralho comum, por uma cartomante chamada Lenormand, e que não é cigana, mas é uma cartomante muito famosa, porque tem a história dela com Napoleão, tem a história dela, enfim, de ler muito e ser próxima ali à esposa de Napoleão, e ter descoberto coisas, e ter feito... tem essa história, né? Não é divertido. Mas, enfim, ela fica muito famosa e ela joga com baralho de truco. Ela joga com baralho comum com algumas cartas a menos e depois ela se acrescenta ilustrações para ficar mais fácil de ler, né? A gente pega o baralho comum e coloca ilustrações. Então, isso é o que faz a Lenormand, né? A Madame Lenormand. Ela cria um baralho, a partir do baralho comum, ela cria um baralho para jogar, né? Então, o uso do baralho, seja o baralho comum, seja o baralho cigano, Lenormand, né? Porque não foi feito pelos ciganos, depois se atribui essa história de que os ciganos teriam levado o baralho, mas isso é uma história também que é um mito, né? É uma dessas histórias inventadas que colam. E aí no Brasil a gente chama de tarô cigano ou tarô Lenormand, quando, estrito senso, o tarô são aquelas 78 cartas, né? O Lenormand são 36 cartas, são 4 naipes de 9 cartas com ilustrações, né? E as ilustrações então também têm nomes para facilitar a leitura, para facilitar o processo aqui. Eu fico fazendo assim porque eu estou fazendo YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Espero que não tenha ficado estranho. Além do mais, eu fiz a minha cola aqui das perguntas que vocês fizeram. Tá? Eu estou hoje respondendo perguntas que fizeram sobre tarô e oráculo. Mas aí a gente vai chegar na parte que eu gosto, na parte que é mais divertida, mais interessante, que é... E daí? O que a gente faz com isso? Como que a gente pode jogar com o baralho comum? Vou aqui trocar a pergunta. Já falei da diferença. Então a gente está falando do baralho, né? A gente está falando aqui do baralho comum e do baralho dos arcanos menores do tarô, né? Então a gente tem a sequência basicamente a mesma, então, que é dividida em 4 naipes. Nos arcanos menores do tarô a gente tem 14 cartas por naipe. No tarô é ótimo. No baralho comum, deixa eu pegar eles aqui. No baralho comum a gente tem 4 naipes também, só que com 13 cartas, né? A gente tem só 3 figuras de corte. Eu vou falar daqui a pouco das figuras de corte também, bem interessante, bem divertido. E aí, como que a gente joga com isso, né? Primeiro a gente tem que entender por que são 4 naipes, né? Onde estão esses 4 naipes na nossa vida, o que eles representam. Seja no tarô, seja no baralho comum, a gente vai usar da mesma maneira. São os mesmos naipes, né? Eles são muito próximos, muito parentes, muito ligados, né? Vou começar aqui com o que já está na minha frente, que é o naipe de paus. Será que eu pego um naipe de paus do tarô também? Pode ser, né? Por que não? Já que eu estou fazendo essa demonstração assim. Deixa eu ver se está ok aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui o naipe de paus e o naipe de paus do tarô, né? O que é o paus, né? O paus representa um feixe, né, de madeira, né? Aqui são, no tarô, esses feixes de madeira são retos, né? São feixes usados aí para um jogo. Semana que vem eu falo sobre isso. Não vou falar sobre isso não, mas enfim.
Paus, são madeiras, que servem para quê? Como ferramenta, como um instrumento de trabalho, servem também para fazer fogueiras, né? Às vezes você pode entender como fogueiras, então eles representam o elemento fogo. Eu gosto dessa figurinha aqui, dessa figurinha de paus moderna, né? Que faz essas 3 bolinhas, né? Então é uma árvore mais do que um pau, né? É uma árvore. O naipe de paus vira uma... E são 3 bolinhas, né? O 3 é justo um símbolo de criatividade, de energia, né? Então o fogo é o fazer, é a nossa energia vital, é a maneira como a gente faz as coisas. Então, tudo que é ligado com energia, com fazer, com criar, a gente está falando do elemento fogo, a gente está falando de paus, que são cartas ativas, né? Pau, naturalmente, é ativo. E outro naipe que é ativo, deixa eu pegar aqui, são as espadas. Estou embaralhando o baralho aqui, deixa eu ter botar na ordem. Bom, cadê as espadas? As espadas ficaram fora, tá aqui. As espadas, o que representa a espada, né? Aqui no baralho comum, a espada é é quase o oposto, é um coração ao contrário, né? Com essa hastezinha, né? Que poderia ser uma espada de um gume largo, pode ser, mas eu vejo muito um coração de cabeça para baixo, né? Um coração ao contrário, né? Então, seria o oposto da emoção, né? Seria o pensamento. Mas as espadas têm essa ideia de que é o refinamento da sua ação. Então, se você tem uma ação, um pau, né? Que é a sua energia, você refina ele como pensamento. Ele fica mais sutil, é o planejamento, é o pensamento. Né? Então, o naipe de ar, por conta disso, é associado às espadas. Então, tudo que é pensamento, tudo que é sutil aí de planejamento, de histórias mentais, vai estar associado ao naipe de espadas. Né? Então, a gente tem os 2 naipes ativos, espadas e paus. Nos arcanos menores, eles são representados também como espadas, e no caso aqui como cimitarras, né? Tem sempre esse reflexo. Tem esse formato assim arredondado, né? Porque são cimitarras. Então, alterna essas 2 representações, a representação de espada meio europeia com a representação de uma cimitarra, que seria herança. Isso aqui é exatamente o baralho árabe de jogar, né? As cartas de jogar árabes, né? Então, a gente tem esse vínculo aí direto com os baralhos árabes. Então, a gente fala dos 2 naipes ativos, né? Paus e espadas, e aí tem os 2 naipes receptivos, né? Que a gente pode começar com ouros. Vamos começar aqui com uma dama de ouros. O que é o ouros? O que é o ouros? Né? Ouro é a matéria, ouro é o nosso corpo físico. E por que tem esse símbolo desse, como que chama isso? Balãozinho, né? Eu sempre chamo de balãozinho. Por que tem esse símbolo desse... Né? Que ele é meio arredondadinho, tá vendo? Ele é um losango que chama, né? Mas ele é meio arredondadinho, né? O que é esse losango? Por que o ouro é representado nessa figura que também um diamante, né? Um ouro, um diamante, está falando de matéria, de dinheiro, de coisas. Mas também esse símbolo, vamos fazer assim com a mão para a gente lembrar o que é esse símbolo. Esse símbolo, losango, obrigado, gente. O losango. O que significa o losango? E isso está também na iconografia religiosa, né? O símbolo da Virgem Maria. O que é isso aqui? É o símbolo da mãe, é o símbolo da vagina. Por quê? Porque o nosso corpo veio de uma vagina. Todos os corpos nasceram de vaginas. Então a gente tem essa ideia do losango como aquilo que traz abundância, traz a prole, traz esse poder de criar, né, a matéria. Né? Então, o losango, quando vocês olharem isso da próxima vez e verem o losango, vocês vão pensar, isso aqui é uma vagina. Isso aqui é o poder da matéria. Né? Então, o losango é representação de ouros que no tarô são moedas, né? Em geral, são moedas que representam, que tem um símbolo semelhante também, né? Que também é o redondo, também tem essa ideia do feminino, do fruto, né? Do que os frutos são arredondados, a gestação também, né? A barriga fica redonda, né? Na gestação. Então a gente está aqui falando de ouros
que é esse poder receptivo da matéria, que é a terra, o elemento terra. E o último naipe, que é o naipe de coração. Vamos falar coração, pode ser? Copas? É coração, né? Então, nesse sentido, e aqui no tarô ele é copas e é uma taça mesmo, né? Copa é copo, taça, né? São as variações que vão acontecendo, né? Então, a gente tem uma taça para representar o quê? A água. O que é a água? O sentimento, né? Quando a gente se emociona, a gente chora. Quando a gente se conecta com a água, com essa coisa receptiva, são os fluxos internos emocionais, né? Então, sempre que a gente tem copas, a gente está falando cadê? Copas. De amor. Não só amor, mas qualquer sentimento, né? Por isso, de coração. E aí, a representação moderna é mais literal, né? Por um lado, do que a representação antiga, né? Da copa, que vai simbolizar, então, a água, que vai, então, representar a emoção. Nesse moderno aqui, no baralho comum, a gente já tem direto o coração, né? Então, para representar, bem clichê, representar emoção com os corações. Tá, e aí? Então, a gente tem os 4 naipes, que são esses 4 aspectos da nossa vida. Recapitulando, a gente tem a terra, que é o nosso corpo, todas as questões materiais, físicas, saúde, dinheiro e tal, casa, estrutura. Depois a gente tem o fogo, que é como a gente usa a nossa terra, né? Como que a gente coloca energia na nossa casa, o que a gente faz com o nosso dinheiro, o que a gente faz com o nosso corpo, o que faz com o nosso sexo. Então, o sexo tem a ver com o pau, que pega fogo, então é o elemento fogo, é a nossa criatividade, nosso poder de fazer coisas, né? Então, pau é fogo, é sexo, é energia e é também espírito, né? Porque é esse poder espiritual que a gente tem, né? Então, o centro baixo, se a gente quiser, é a barriga aqui, né? A região sexo e barriga. E você pergunta aí para suas vísceras o que você precisa fazer. Isso é o elemento fogo. Se a gente vem para o coração, vamos aqui no coração, cadê? Coração. Coração é o elemento água. São as nossas emoções. Então, o naipe de copas vai estar falando sempre das emoções, da água, de como a gente está se relacionando com as emoções. Depois vem o nosso último centro, que é o centro mental, que aí está representado pelas espadas. Eu gosto de pensar que a espada divide as coisas, né? Como o nosso pensamento divide as coisas. Se você tiver uma experiência direta com o mundo, está tudo misturado, né? Você não sabe onde começa uma coisa e termina a outra. E quando você pensa, você divide as coisas. Então, essa ideia do corte como a ideia do pensamento. Análise significa isso. Analisar é cortar, né? Separar as coisas para entender. Então, com isso, a gente tem os 4 naipes. Combinado? Estamos bem com isso? Vocês que estão assistindo aí, depois vão poder perguntas aqui pro meu baralho e a gente jogar com o baralho comum daqui a pouquinho. Então, fiquem aí. Vou mudar as perguntas aqui. Eu estou aqui no Instagram botando as perguntinhas de legenda para ficar... Ó. Ah, tá. Antes de jogar, eu queria falar das cartas de corte. O que são as cartas de corte, né? Os números dependem da numerologia. Então, é o arquétipo do 1, o arquétipo do 2. Vou tirar uma carta aqui só para falar de um arquétipo, por exemplo. Um arquétipo do 9. O 9 é o último número antes de completar o ciclo do 10. Né? Então, o 9 é sabedoria. Então, o 9 de paus é a sabedoria da ação, né? A sabedoria do fogo. O que é a sabedoria do fogo? O fogo, depois, quando ele está quase se desfazendo, né? O fogo, quando ele já está mais velho, ele já se controla melhor, ele já se regula melhor, ele já é um fogo mais maduro, então ele não é tão intenso, mas ao mesmo tempo ele é mais sábio, né? Então aqui a gente tem um 9 de paus, a gente está falando de um 9 de fogo de sabedoria, né? Então isso, e assim vai, né? A gente vai flexionar sempre o elemento, ou o centro do corpo, né? Então o 9 pode se representar o quê? Uma pessoa mais velha, por exemplo, né? Ou se for representar uma ação, é uma ação mais cuidadosa, né? Se for representar uma situação, é uma situação que a gente já sabe o que está acontecendo. Então a gente vai flexionar a carta, claro, pela pergunta, pelo contexto da tiragem, vai flexionar pelo número e vai flexionar pelo naipe. Simples assim.
E assim que as pessoas jogavam com um baralho comum, é assim que a Madame Lenormand jogava, é assim que depois ela vai desenvolver isso e criar a estrutura dela para fazer o baralho Lenormand, o baralho cigano. Mas é assim que se joga. Mas antes eu vou falar das cartas de corte, né? Flexão pelo número. E as cartas de corte não tem número. Eu tinha separado as cartas de corte, depois misturei. Por exemplo, vamos pegar o naipe de espadas aqui pra gente. Então a gente tem o naipe de espadas. E a gente tem duas figuras mais velhas, o rei e a rainha. Ops. Rei e rainha, né? Que são duas figuras mais velhas, mais experientes. E a gente tem uma figura que é o Jack, né? Porque o J é Jack. Mas o Jack é tipo o valete, né, em português, é tipo um servente, né? No baralho do tarô ele vai ser representado como um pajem. Pajem é um empregado, né? Então, o pajem ou valete, né? Em francês é valete, pajem. Enfim, são essas traduções que vão mudando um pouco. Não achei nenhuma carta de corte aqui. Mas essa ideia de que então as cartas de corte estão representando então muito a situação humana, né? Então a gente vai definir duas coisas aqui nessa situação. Se o rei seria a figura ativa, né? Então a ação ativa, aqui no caso espadas, mente, né? Então uma mente mais velha, madura e ativa, né? Então pode ser uma pessoa, assim, uma pessoa mais velha, racional e que está atuando, né? Já a rainha é uma pessoa mais velha, ou seja, que já sofreu mais, né? Então a rainha até no baralho de a rainha de espadas é sofrida, né? Porque ela é receptiva, né? Então os receptivos eles aturam mais a ação, né? E quem faz a ação é o ativo e quem recebe a ação é o receptivo. Então ela também tem muita sabedoria, mas ao mesmo tempo ela é mais recolhida porque ela é receptiva. E o pajem, o valete, obrigado a Patrícia falou, estou adorando aprender sobre baralho comum. Então, e o valete é aquele que é inexperiente. Ele é receptivo também, mas no caso do tarô a gente tem duas cartas jovens, né? Pode ser J de jovem também? Não, é Jack. Mas o J, o valete, ele é receptivo e imaturo, né? Ele é o aprendiz também, né? Tipo, o assistente, aprendiz, então aquele que não sabe ainda, o aprendiz do cavaleiro, né? O aprendiz, ou simplesmente o funcionário ali, o assistente, né? Então ele é mais jovem, ele não sabe tanto das coisas, né? Então o valete é aquele de espadas, é aquele que não sabe ainda lidar com os pensamentos, que é confuso ou que está aprendendo ainda. E o valete vai flexionar, né? E no baralho de tarô a gente tem uma outra figura, que é o cavaleiro, né? Que seria o ativo, o inexperiente mais ativo. Né? O cavaleiro, que é inexperiente... Ah, não está aqui porque eu separei ele, gente. Eles estão aqui, as cartas de corte. Estão aqui as cartas de corte, né? Então, no baralho de tarô fica mais interessante porque a gente tem essa estrutura de 4 se repetindo, né? Então, a gente tem aqui o cavaleiro, por exemplo, de ouros. O cavaleiro de ouros é aquele inexperiente, mas que vai agir, né? O cavaleiro o pajem... Pronto, aqui, ó. O pajem é aquele que não sabe e está esperando aprender. E o cavaleiro é aquele que também não sabe, mas está fazendo, né? Então, são os jovens. Os jovens inexperientes, e aí tem todas as questões da imaturidade, também da energia, mas... Enfim. E aí, então, a gente entendendo isso, que são dois sistemas. O sistema da carta de corte, que é maduro ou jovem. A diferença entre o rei e o cavaleiro. O rei é experiente e o cavaleiro é inexperiente. Então, o cavaleiro vai desbravar o mundo porque ele não tem um reino. Ele precisa conquistar o reino dele. E o rei, ele já tem o reino dele, ele ainda quer conquistar mais coisas, ele é ganancioso, né, muitas vezes. Ele quer mais, porque ele é ativo, então ele já sabe como fazer, ele quer mais. Ele tem menos energia que o cavaleiro, porque ele, enfim, já é mais velho. Mas ele quer conquistar.
né? Então o cavaleiro não sabe, não tem, e vai fazer de uma maneira meio bruta às vezes. E o rei vai fazer de uma maneira mais assertiva, porque ele não tem tanta energia, mas ele tem mais sabedoria. Tá bem? Então essas são as cartas de corte. Em algumas vezes, em outros baralhos de tarô que tem 4 cartas, né, o pajem vai ser representado como uma princesa. Enfim, tem variações aí. Mas, em geral, são essas duas questões. Se é ativo ou se é receptivo, se é jovem ou se é maduro. Tá bem? E os números é a numerologia. Eu não vou me estender muito na numerologia aqui hoje, para dar tempo para a gente jogar. Quem quer jogar? Não tem muita gente ao vivo, tem algumas pessoas ao vivo aqui. Vou jogar com as pessoas do Instagram. Aqui no YouTube, não. Eu já falei das cartas de corte, já falei das perguntas que eu tinha me proposto. Eu queria jogar com vocês, para a gente experimentar o jogo. Então, alguém que está aí no Instagram, levanta a mão e fala: quero jogar, quero fazer uma pergunta para o baralho comum do Nadan. Enquanto as pessoas perguntam isso, faltou uma carta que tem no baralho comum, que é essa aqui, né? Que é o louco, né? Então, o louco, o meu amigo, sou íntimo aqui, do Camões, que fez essa versão do Tarot de Marselha junto com o Jodorowsky, né? O Camões é um pesquisador, é um herdeiro das casas de impressores de Marselha, enfim. E ele, Mosaico da Terra, falou que quer jogar. Então é só escrever a sua pergunta aí no chat que eu respondo. E aí ele fala que o louco, às vezes, talvez não seja um arcano maior, porque os arcanos maiores têm número, né? E o louco não tem número. Talvez ele seja uma carta independente, ele entende que tem as cartas de corte, as cartas numeradas. Os arcanos maiores, ele fala, e o louco está livre. O louco pode andar por todos, né, os caminhos. E por isso ele anda por todos os caminhos, ele é incorporado como essa figura que pode, em vários jogos, né, ele pode representar outras, né? E tem gente que fala do tarô como a jornada do louco, como o louco podendo tomar a posição de qualquer, e como todos nós somos loucos, né, que a gente se joga pela vida quando a gente nasce e a gente vai indo, né? O imperador é o rei do baralho comum? Não, mas tem a ver. Perguntou a Patrícia. O rei se remete várias vezes ao imperador do baralho, como naturalmente a rainha, a imperatriz, mas tem umas nuances aí. Todos os arcanos maiores são arquétipos mais complexos um pouco, né? Eles não são... Os arcanos menores, as cartas de jogar, eles são bem objetivos e são mais rasos, digamos assim. Os arcanos maiores, até porque teve gerações e gerações de estudos e de escrita sobre eles, dos esotéricos e tal, eles foram ganhando um grau de complexidade, né, que depois Jung, com as leituras posteriores, não de Jung, né, mas dos discípulos de Jung, a gente vai entrar numa profundidade que não tem. O rei dos arcanos menores, ele é mais simples, ele é mais raso ali, mas não por isso menos interessante da gente jogar, porque essas flexões simbólicas, a profundidade que a gente pode dar também é nossa, né? Então eu estou esperando aqui a nossa amiga que falou que ia jogar Mosaico escrever a sua pergunta. Você escreveu a pergunta, Mosaico? Escreveu na pergunta ou escreveu no chat? Deixa eu olhar. Não escreveu nas perguntas, escreve aí no chat, porque eu vou responder uma pergunta. Primeiro da quem perguntou primeiro e depois, se alguém mais. Vou embaralhar, que eu tinha deixado eles separadinhos. Eu vou embaralhar aqui e vocês me perguntam sobre não. Mosaico vai perguntar... Não, tá com vergonha. Gente. Não pode ter vergonha, gente. Mosaico falou que tá com vergonha. Pode ser uma pergunta velada, assim, você não precisa dar detalhes. Vamos fazer... Eu adoro fazer com os arcanos menores jogo de relacionamento. Pode ser? Você só pensa uma pessoa e a gente faz um jogo de relacionamento. Não precisa nem aparecer no vídeo aqui. Você fala assim, com meu marido, com meu namorado, com minha mãe, com meu pai, com meu patrão. Pensa qual é a pessoa, a gente faz um jogo de relacionamento com essa pessoa. Pode ser? Estou aqui embaralhando as cartas. Qualquer pergunta, estou respondendo qualquer pergunta. Responda agora. Mas só para quem... Primeira pessoa que escreveu no chat, então, a pergunta, eu vou responder.
Eu acho que dá para responder 2, talvez até 3 perguntas. Vai lá, tô dando prioridade para o mosaico. Depois Fernanda Loredo. Mosaico, fala aí, Cis. Fala tipo só qual é a relação e eu vou tirar as cartas aqui. Posso responder de trabalho também. E pode ser também uma relação profissional. É um momento. Qual será o desfecho da situação? Pergunta misteriosa. Eu vou dar uma dica aqui. A gente não quer saber o futuro. Por que a gente não quer saber o futuro? Porque saber o futuro só desempodera a gente. Né? A gente quer saber, por exemplo, como eu faço para que essa situação tenha um desfecho positivo, produtivo, satisfatório, dependendo do que eu quiser. Né? Então, como que eu faço para essa... Não precisa ter vergonha, botou a mãozinha. Então, vamos lá, já temos 3 perguntas aqui. Orientação geral para o trabalho, se possível. Então, vou jogar então primeiro para a Fernanda, depois a gente volta, mosaico. Depois para a Patrícia. O que fazer para desenvolvimento espiritual? Perfeito. Vou jogar primeiro para a Fernanda, depois eu vou jogar para o mosaico, depois eu vou jogar para a Patrícia e acho que vai dar. Já deu, já tem. Vamos ver como vai ser esse tempo. Fernanda, uma orientação geral para o trabalho. Vou fazer um jogo aqui bem simples de 4 cartas, que eu gosto muito, é uma estrutura bem simplesinha, você pode ter a sua estrutura. A estrutura, ela ajuda na pergunta, né? Então eu vou tirar a primeira carta. Estou aqui jogando com um baralho tipo brinde que eu ganhei, né? Um baralho tipo qualquer nota. Mas serve também. Tudo serve. Esse baralho aqui eu vou tirar uma orientação geral para o trabalho da Fernanda. Então a primeira carta, o que ela deve fazer no trabalho? 8 de paus. Segunda carta, o que ela deve pensar para resolver essas coisas no trabalho? Valete de paus. O que ela deve evitar nesse trabalho? O valete de copas. E qual que é o panorama? O que está acontecendo no trabalho? Por que ela está fazendo essa pergunta para mim? O valete de ouros. Bem, as cartas estão embaralhadas e os valetes não estavam juntos, estavam separados, enfim. Então a gente tirou 3 valetes. O que eu tenho sobre isso? Que a minha querida Fernanda se sente um pouco inexperiente nas coisas, se sente um pouco... Né, a gente viu que o valete né, o Jack é o inexperiente, né? Mas vamos aos poucos, né? O panorama geral. Ela se sente inexperiente no campo material, então ela não sabe exatamente como que ela lida com o trabalho dela, no caso, né? Mas com a matéria dela, como que ela lida, porque o ouro, como a gente viu, é corpo, é dinheiro, então ela não sabe lidar com o plano material. Ela precisa aprender, né? O valete não só é o que não sabe, como é aquele que quer aprender, né? Então é bonito isso, de você sabe perceber que você precisa aprender a lidar com a matéria, com o dinheiro, né? Enfim. E aí o que você tem que fazer? O 8 é o número da perfeição, né? Se a gente botar deitado é aquela do infinito, né? O 8 é a perfeição, né? Então você tem que buscar fazer as coisas profissionalmente da melhor maneira possível. Você tem que aprender a fazer as coisas, né? Você está aprendendo, ninguém é perfeito, mas você vai se dedicar ao máximo para fazer as coisas com perfeição. Você vai ser muito rigorosa, né? O 8 também nos arcanos maiores é a justiça. Você vai ser muito rigorosa com a sua ação, né? E pausa é fogo, né? Fazer. Então você não tem que ficar esperando chegar na perfeição para fazer. Você tem que fazer e buscar a perfeição na ação, né? O que você tem que pensar é que você sabendo que você é inexperiente, né? De novo, valete na experiência, você é inexperiente nessa ação, você tem que encontrar e fazer de uma maneira perfeita, você tem que buscar orientação. O valete não sai fazendo as coisas do jeito dele, porque ele respeita, ele também é um servo, né? Então ele respeita os mais velhos, os chefes, os patrões, enfim, ele respeita e ele espera, ele é receptivo, né? Ele espera para fazer o que pedem, ele espera para fazer da maneira como que pedem. Ele respeita, então, a hierarquia, ele respeita
que ele tem noção da inexperiência dele, por isso ele busca orientação, busca ajuda de outras pessoas, busca fazer. E o que você deve evitar? O valete de copas. Evita levar essa questão toda para o plano emocional, né? As pessoas vão te criticar? Vão, claro, você está fazendo as coisas, começando a fazer, você vai errar. E você tem que agradecer quando alguém te criticar. Falar, obrigado, eu tô aprendendo, né? Você tem que pensar como valete de paus. Não como valete de copas. O valete de copas diz, leva tudo pessoal, não gostam de mim, não me amam, eu fiz errado, então eu sou ruim. Não é sobre emoção. Né? A situação é sobre dinheiro e a situação é para você aprender a fazer as coisas da melhor maneira, né? Melhor maneira, aprender a fazer as coisas. Fernanda, foi bom? Me conta aqui nos comentários se você ficou feliz. Tem oráculo em tudo. Então, Fernando, se você quiser falar alguma coisa aqui nos comentários, talvez sirva para você. Vou beber uma água aqui e vou tirar a carta para minha amiga. Minha amiga que eu não sei o nome, chama Mosaico, né? Mosaico, eu não sei o nome. Arrasou, grata, disse Fernando. Vamos lá, gente. Então, Mosaico, vou tirar. Era uma orientação. Como ela concluir um processo, né? Ela tinha um processo lá que ela não quer perguntar, está com vergonha, porque deve ser um processo íntimo, né? Mas qual é a melhor maneira dela concluir esse processo? Então, vou tirar um jogo de 3 cartas aqui. Simples também. Um oráculo de 3 cartas aqui para nossa amiga do Mosaico de Terra. Então, uma sobre o que você já traz dessa situação, né, o 6 de ouros. Uma outra sobre a questão principal ali, que ela está vivendo. De novo, os valetes, estamos aqui. E um conselho de como que ela deve agir para 4 de paus. Então, a pergunta era... Qual a maneira, né? Como a gente pode fazer com que fique espelhado, né? Mas como essas cartas são super simétricas, tudo bem, fica espelhado. Aqui nós temos então, começando por que ela já traz dessa situação. O 6 de ouros, né? Ouro, matéria, 6, prazer, busca pelo prazer, dúvida também um pouco, porque quando você busca prazer você acaba duvidando. Mas o 6, então, é o que ela traz. Essa questão ficou confusa porque no plano material teve algum momento que ela não soube o que decidir, ficou sem saber o que queria. E a questão principal de novo, o valete de paus. A questão principal, então, não saber como agir, não saber como usar o seu fogo, a sua energia. Né? Então, por ela não ter decidido antes, não ter clareado as coisas no plano material, ela agora não sabe como agir no plano energético, no plano do fogo, no plano, enfim, da ação, né? Então a gente está nessa questão. O que você precisa fazer para resolver essa questão material que não estava bem resolvida? É o 4, né? 4 de paus. O 4 é estabilidade, né? 4, quadrado, cubo, casa, estabilidade. Então, você precisa estabilizar, você precisa parar de se dispersar e estabilizar, botar as coisas nos quadradinhos, né? Botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Tem 4 naipes no baralho também, porque é isso, o 4 estabiliza tudo. Você presta atenção nos 4 planos, nas 4 direções, e você estabiliza tudo. Então você precisa... É uma ação contida, né? Você não é para sair fazendo, é para segurar a ação, é para estabilizar e conter a ação. O 4 fala de conter. Então, para você conseguir resolver essa ação, né, partindo desse ponto de vista de que você não sabe como agir, você tem que conter as coisas, evitar que as coisas sair fazendo, mas fazer as coisas do jeito certo e fazer as coisas de uma maneira segura. O 4 fala muito de segurança também. Não sei sobre qual é o tema dessa sua questão, então estou falando de uma maneira bem aberta, né?
Adoro o 4 de paus, falou ela. A Fernanda adiante falou, faz super sentido a questão material e estou pensando em pedir ajuda mesmo. Muito bom. Obrigado, Mosaico. É bom chamar as pessoas assim pelo nome do Instagram, né? Enfim. Deixa eu ver aqui quem era, depois a Patrícia. Patrícia estava perguntando sobre questões espirituais. Qual que era a pergunta? Deixa eu ver aqui de novo. Depois César quer fazer uma pergunta também. Deve dar tempo, César. Escreve aí no chat, se der tempo eu respondo. O que fazer para continuar meu desenvolvimento espiritual? O desenvolvimento espiritual é bom os arcanos maiores, né? Porque eles são mais profundos e tal, mas a gente vai falar com os arcanos menores, que eles também dão conselhos mais rápidos. Arcanos menores, já estou íntimo aqui do meu baralho, é até vergonha, né? Baralho brinde da drogaria Pacheco. Enfim, não tinha aqui um baralho melhor. Enfim, mas vamos perguntar para ele, por que não? A drogaria Pacheco nos deu esse baralho. Vamos lá. Está pagando aqui os royalties não, os patrocínios desse vídeo? Não, mentira. Claro que não. Então, vamos aqui ver o que fazer. O que fazer... Vou te dar de novo o jogo de 4 cartas, que é gostoso, né? Um jogo de 4 cartas. Mais uma embaralhadinha. Vamos tirar o jogo de 4 cartas. Primeira carta. O As de paus. O que fazer? Segunda carta. 4 de espadas, que é o que pensar. O que evitar? 5 de ouros. E o panorama, né? Por que a Patrícia está me perguntando isso agora? 2 de ouros. Interessante, Patrícia. Vamos lá. Então, um panorama sobre essa situação aqui da Patrícia. Por que ela está me perguntando isso? Ouros, matéria. 2, polarização. 2, polarização e acumulação, né? A gente fala de matéria, a gente está falando de acumulação nesse sentido. O 2 é o segundo, né? O que é a resposta, é o desafio. E é também, no caso dos naipes receptivos, a acumulação. Então a Terra se acumula, a matéria se acumula, mas o espírito, né, não, tende a não acumular, né? O espírito ele é imaterial. Então a gente está falando que a questão dela aqui é uma questão dela de como lidar com a acumulação material. E a pergunta era sobre o espiritual, né? Então, eu vejo que o conflito é um pouco esse, né? Como que você está lidando com a matéria? Já tem um spoiler ali depois das outras 3 cartas, mas como que você está lidando com a matéria de uma maneira um pouco acumulativa, um pouco querendo juntar as coisas, né? E não passar sobre elas, né? O que você tem que fazer? O As é a ação, o As de paus. O As é sempre o propósito, né? É a versão mais crua do naipe, né? Então, o paus é agir, fazer. Então, o espírito é prática, né? O espiritual é prática. Então, se você não sei que prática você tem, se é meditar, se é dançar, se é uma prática artística, mas você tem que se entregar para a prática, né? Totalmente, né? O As é a entrega total, é a total ação. Então, faz. E o que você tem que pensar sobre essa prática é o 4, né? Então, não é para pensar demais, não é para ficar buscando coisas novas, não é para ficar... O 2 tem essa coisa da acumulação, né, que a gente estava vendo antes da questão, é você querer mais uma ferramenta, mais um tipo de meditação diferente, mais um mestre falando de outra maneira, mais um curso que te ensine como você faz. Não é para ficar mais e mais e mais. É o 4, é tipo organizar o que você tem, equilibrar o que você tem, trabalhar bem o que você já tem, né? Então você já tem sabedoria, conhecimento suficiente para fazer, você já tem tudo que você precisa, né? Você precisa parar de pensar em outras coisas. Olha só porque você já sabe, o que você já tem e pratica o que você já tem, realiza o que você já tem, materializa, né? Tipo, faz mesmo o conhecimento que você já tem. Então você para de pensar demais e faz. Porque você tem que evitar ficar buscando coisas novas. O 5 é um próximo passo, né? A ponte espiritual até às vezes, né?
Mas nesse caso aqui, do Ouros, né? É a busca de um novo. Então a gente vai evitar buscar uma coisa nova, evitar mais um livro para a sua coleção de livros de espiritualidade, mais um curso para a sua coleção de coisas que você sabe fazer, a gente vai evitar isso. A gente vai evitar querer mais uma coisa, porque depois esse próximo passo vai virar só mais uma acumulação aí, né? E a gente não quer acumulação. A gente não quer outra coisa para botar na lista. A gente quer fazer as coisas que você precisa fazer. A gente quer estabilizar esse mundo de informações que você tem e colocar isso em prática. Conforme eu vou falando, vou me empolgando aqui, né? E vai ficando mais, vou deixando... É assim na vida da cartomante. Quanto mais você faz, mais dá vontade de falar. Mosaico é a Mel, que legal. Quem mais? Cláudia também tem pergunta. Laura Lima Rio, não sei do que, porque eu estou vendo depois. Patrícia falou, nossa. Bem, espero que te ajude, Patrícia. Se quiser comentar aí o que você está achando, se te ajudou ou não. Uma água aqui. Eu não vi se o César que tinha pedido já tinha perguntado. Alguém viu? Se o César perguntou, eu passei os comentários aqui e não achei. Deixa eu ver. Tinha falado que ele podia perguntar, né? Última pergunta. Será que perguntou no caixinha de pergunta? Deixa eu ver. Não. Oi, então César. Eu tinha prometido para o César. Cláudio, eu acho que hoje já não vai dar mais. César é a Clara. Tá bom. César, Clara. Bom dia, Clara. Faça a sua pergunta, enquanto eu embaralho aqui as nossas maravilhosas cartas. Orientação geral. Legal, a gente pode tirar o jogo de 4 cartas. A Patrícia disse, quero continuar a sistematizar tudo que tenho aprendido. É isso, o 4 de espadas é isso. Sistematizar e organizar e sem querer incluir novas coisas. Pensa que você já tem na sua casa ou na sua caixa de ferramentas tudo que você precisa, mas você não está com as coisas organizadas, né? O 4 é organiza, estabiliza, sistematiza. E, né, o Age Paus principalmente pratica. Pratica. Traz para a sua vida. Então, uma orientação geral para estudo, trabalho, família e amigos. Muita coisa. Quanto mais ampla a pergunta, mais genérica a resposta. Mas vou fazer assim mesmo, porque é a última pergunta de hoje. E vamos fazer aqui. Clara, né? Então, uma carta para o que fazer da Clara. Dama de Paus. Uma carta para o que pensar. 10 de ouros. Uma carta para o que evitar. 8 de paus. E uma última carta para o panorama. Por que Clara está me perguntando aqui hoje? É a 8 de copas. Então, a Clara está me perguntando aqui hoje sobre um panorama geral, porque ela está muito perfeccionista, né? 8, perfeição, e copas, sentimento, água, né? Então ela está, o panorama dela, ela querendo que tudo fique muito arrumado, muito organizado, né? Então ela está com esse apego emocional com as coisas, que tudo fique certinho ali, que tudo fique bonitinho, né? Então ela está me perguntando por causa disso. E me pergunta de uma maneira genérica, eu vou responder de uma maneira genérica também, né? E é engraçado que saíram 2 8s, né? O panorama é esse. E o que ela tem que evitar é ficar muito preciosista, né? É legal que saiu essa carta agora há pouco para o que a outra amiga tinha que fazer, né? Eu esqueci, Mel. Mel não, Fernanda. O 8, ele é essa busca da ação perfeita, né? Então, se ela está sentindo que ela quer organizar tudo e que sentir que está tudo organizado, ela tem que evitar isso, porque o perfeccionismo pode ser muito
muito duro, né? Pode ser tipo muito você não conseguir agir porque não está pronto ainda, não está perfeito ainda. Então o 8 tem essa sombra que é querer que tudo seja equilibrado, que tudo seja certo, que tudo seja organizado, quando o mundo não é assim, né? O mundo não é equilibrado, o mundo não é perfeito. Então você tem que aprender a lidar com que você vai fazer errado as coisas, né? Mas dá para entender isso, né? Porque você tem que agir como a dama de paus. Como que age a dama de paus? A dama de paus é o que que é? Vamos de novo. Paus, fogo, ação, intensidade, né, criatividade. E dama é a parte, digamos, experiente e receptiva do fogo, né? Então, a dama de você, como tem que agir como a dama de fogo, né, como a dama de paus, que a dama de paus já fez muita coisa antes. Então, é normal que você queira fazer perfeito dessa vez. É normal que você queira, não vou errar de novo, vou agir certo agora. É normal que você queira isso. Mas a dama de paus, ela já tem uma experiência, ela tem que saber que, tá, eu sei a minha limitação, mas ao mesmo tempo eu já sei fazer. Então eu preciso fazer mais. Vou fazer melhor, mas não vou fazer perfeito, né? Vou fazer melhor. Né? Tem umas feridas, né? Tem uns calos na mão de já ter feito, já ter dado, Mas você tem que pensar no 10, né? No 10 de ouros, né? Então você está numa fase, né? Então o 10 é o que é? O final do ciclo, né? É a completude, é quando o seu propósito se realiza. Então o 10 de ouros, ele é essa organização, né? Esse fechamento do ciclo, né? Então você tem que pensar em como é que você fecha esse ciclo, como é que você consegue integrar todas as fases desse ciclo para começar um ciclo novo, né? Você só fecha uma coisa porque você quer começar uma nova. A gente viu que o 9 é a sabedoria de ver todo o ciclo, o 10 já é essa perspectiva de que já se completou, o que você tinha que fazer já está pronto, né? Então, às vezes, é o momento, você está falando de família, amigos, trabalho, é o momento de você procurar uma organização nova, né? Procurar uma estrutura nova para trabalhar, procurar, às vezes, até um novo círculo de amigos, procurar uma nova turma, porque essa turma que você anda já deu o que tinha que dar, você já não se sente mais totalmente representada, pertencente a essa turma. Né? Você, como uma dama de paus que já trabalhou muito, né? Você precisa encontrar novas possibilidades que não te restringam tanto, que não te limitem tanto, que deixem você usar o que você aprendeu e agir da maneira que você aprendeu e que não te julguem, né? O 8 julga muito, né? O 8 julga muito. Não te julguem tanto, né? Você já completou, você já sabe fazer. O 10 é isso, você já é a colheita, né? A colheita já está aí, então você já sabe. Né? Você não tem que esperar que tudo seja certinho. A colheita às vezes tem maçãs podres no meio, né? A colheita às vezes tem coisas que não são tão bonitas, né? Não queria colher mais, não colhi tanto, mas eu colhi. E eu colhi, tenho a experiência de quem já colheu. Não é para mim ficar fazendo tudo certinho, é para mim continuar fazendo e pensando no próximo passo, né? No próximo ciclo, sem apego ao perfeccionismo, sem apego a querer, e sem me preocupar se as pessoas vão gostar de mim ou não, se vão me querer ou não, porque eu fiz certo, porque eu fiz errado. Não se prende nisso. Prende você tem que pensar na matéria, tipo, eu fiz sim, fiz coisas certas, coisas erradas, mas eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu preciso começar um ciclo novo. Um ciclo já em que eu já entro com sabedoria, porque eu já tenho a experiência. Falei muito, já deu todo o tempo aqui, daqui a pouco o Instagram corta a nossa brincadeira. Deixa eu ver, Clara, tudo certo aí? Deu certo para vocês? Funcionou? Enfim, é um jogo legal, quem tem em casa e quiser começar a jogar, procura aí numerologia. Eu tenho um vídeo sobre numerologia no canal do YouTube, se quiser olhar o meu. Se não, coloca assim, o significado dos números, numerologia tem variações, mas não são tão grandes assim as variações, e começa a jogar com um baralho comum, hoje mesmo. Que tal? Quem vai começar a jogar com baralho comum hoje mesmo? Levanta a mão. Ou aperta coraçãozinho aí pra mim saber, ou comenta aqui, sei lá.
podemos começar a jogar hoje mesmo com baralho comum. Esse tipo de jogo aqui ajuda muito quando você for pegar o tarô. Se você quiser depois entrar no tarô, tem mais referência, tem mais cores, tem mais histórias. Mesmo o tarô de Marselha, que é basicamente o baralho comum, né? É o ícone do naipe repetido, tem muita coisa. Então dá para jogar com baralho comum e dá para ser um material de estudo para jogar de brincadeira ou para jogar sério mesmo, né? Como a Lenormand fazia. E ela criou o baralho dela porque ela jogava com baralho comum. Em 1840. Então, já vai começar a jogar agora, minha amiga 99. A gente já se encontrou aqui várias vezes, hein? Eu já até sabia o seu nome. Cláudia vai começar a jogar agora. Muito bem, é isso. Joga e essa ideia da flexão simbólica que é interessante. Imagina que você tem, então, 4 tipos de palavras, né? São os 4 naipes, estamos falando dos 4 centros. E 13, no caso, 13 significados, né? 13 que são essa caminhada do 1 ao 10 e essa questão, né, do maduro e do jovem, do ativo e do receptivo, que são as cartas cortas. Muito simples, você vai flexionar uma coisa pela outra e vai chegar em muitos resultados possíveis. Tá bem? Quarta-feira, avisos, quarta-feira tem Papo com Cartas com um baralho da Irene, minha querida Irene Mil Homens. Eu vou tentar que as pessoas mandem perguntas antes, então vai lá no post e faz a sua pergunta, para a gente já ter as perguntas e as pessoas que vão receber respostas. E na sexta também tem Papo com Cartas, sempre às 11h11. Na sexta é com a Aline Amado, diretamente da Chapada Diamantina, se não me engano. Não, Chapada, enfim, da Bahia, né? Chapada Diamantina. E o Coringa também entra. Eu joguei sem Coringa hoje, né? Acho que eu joguei sem Coringa. Mas você pode. O Coringa é o louco, né? Mas ele está um pouco fora dessa estrutura, né? Ele conversa mais com os arcanos maiores. Eu estava com ele aqui na mão, não sei se eu joguei com ele hoje ou não. Mas poderia. Poderia jogar com o Coringa. Ou não também. O Coringa vai gerar uma complexidade. Por sua conta. Botar o Coringa ou não. Gente, muito divertido jogar com vocês. Eu vou voltar. Semana que vem eu vou fazer também de novo live de perguntas aqui às terças-feiras, 11h11. Vou fazendo 11h11, né? Terça, quarta e sexta. Vamos ver o que acontece. Quem quiser ver mais, tá no YouTube, tá no IGTV. E eu vou colocando as coisas assim. Saúde para vocês. E até breve. Fechando.